Olá, boa tarde! Entrando aqui de surpresa, rapidinho, para bater um papo com você. Aproveitei uma janela aqui nos meus atendimentos, onde uma cliente teve um imprevisto e não vai poder fazer o atendimento agora. Eu falei, vou aproveitar esse tempinho aqui e vou bater um papo com o pessoal. Vou deixar salva, inclusive, essa live por um breve período ali, porque eu sei que vai ser fundamental, vai servir de edificação. Então, esse tempo eu quero bater esse papo com você. Inclusive, eu estou num momento assim bem especial da minha vida. Posso dizer que estou muito grata, muito satisfeita por tudo aquilo que vivenciamos nesse final de semana que passou. Quem nos conhece, nos acompanha aqui, sabe que fomos na conferência terapêutica da Ângela Cirino, que foi lá em São Paulo. Fomos eu e o meu marido, né, o pastor Thiago, que também é psicanalista. E foi lindo, foi muito especial, foi cura para as nossas vidas e ao mesmo tempo muitas ferramentas, muito autoconhecimento, muito conhecimento do alto, que foi fundamental aí para o nosso trabalho, para a nossa vida como família e muita coisa aí a gente vai estar trazendo aqui para vocês, compartilhando. E foi maravilhoso, as novas conexões, pessoas que conhecemos, inclusive pessoalmente, muitos alunos que nos acompanhavam pelas aulas do Instituto Fazendo a Diferença puderam nos conhecer, né, nos dar um abraço de maneira presencial, e é tão bom ouvir os testemunhos, perceber o quanto realmente o nosso trabalho tem feito a diferença, tem ajudado pessoas, poder auxiliar pessoas que estão começando nessa trajetória, trazendo algumas questões, como é que eu faço determinado tipo de atendimento, a gente poder ali com a experiência, com a bagagem que hoje nós temos, porque já são mais de 3.000 atendimentos por aqui. Isso, né? Na realidade eu tô falando dos meus, fora o dele, do pastor Thiago. Então a Clínica Preciosamente hoje tem chegado para mais de 10 países, muitas pessoas alcançadas, mulheres, muitos homens também, muitos casais, e a gente tá muito feliz, tá muito grato a Deus. Inclusive lá nós tivemos a oportunidade, através do João, que ele é o genro da Ângela Cirino, ele deu uma breve palestra, mas fundamental, sobre a área da economia e nos convidou como esse modelo de negócio para apresentar o nosso trabalho ali para outros terapeutas. E foi muito legal poder compartilhar um pouco, e depois o pessoal tentou, né, se aprofundar mais, perguntar, inclusive sobre as ferramentas que nós usamos, né? Até mesmo através do marketing digital, né? Porque quem não sabe, eu também sou formada em marketing digital, mas hoje tem uma empresa que me ajuda com isso também, e ela tem sido fundamental. Se você quiser saber mais sobre isso também, depois outra hora no direct eu posso te mandar o contato deles. Se você é psicanalista, de repente está precisando aí de auxílio nessa área também, eu posso recomendar com muito carinho, assim como tem nos ajudado aqui no nosso trabalho, com certeza vai te ajudar também. Mas vamos lá, por que eu abri essa live aqui? Vai ser breve, mas eu quero deixar algo para sua semana. Eu quero trazer um conteúdo aí para deixar bem cravado no seu coração. E eu trouxe esse objeto aqui, você deve conhecer bem. Um giz. Giz porque assim, quem que nunca pegou um giz na mão? Quem que nunca viu um giz? Sabe aqueles quadros negros? E de repente você vai lá e escreve aquilo no quadro negro. Hoje em dia, né, as novas escolas particulares nem usam mais, né? Os quadros são uau, assim, espetaculares e lindo, parece até um espelho. Já vi alguns assim que eu fiquei chocada. Falei, uau, na minha época não era assim não. Às vezes o pessoal pegava, apagava, tanto com apagador, com paninho, com a bucha, às vezes até com o braço mesmo assim, a mão ficava toda suja de giz. Mas eu vou usar esse giz aqui pra gente conversar sobre um acróstico. Eu amo trabalhar com acróstico. Quem me conhece aqui sabe que a gente trabalha muito dessa forma para você memorizar melhor os ensinamentos aqui, o nosso conteúdo. E a gente vai começar com a palavra que tem, né, da letra G. A palavra, no caso, é graça, mas puxando da letra G, que é do acróstico GIS. Então, baseado nessa palavrinha GIS, a gente vai trabalhar. Então, vamos começar. Graça. Por que graça? Inclusive agora na conferência, né, o que a gente percebeu? Existem muitos sintomas em vários aspectos emocionais, pessoas que inclusive por não serem curadas na sua alma, nas suas emoções, acabam também prejudicando o seu relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas, porque muitas vezes carregam culpa, carregam perfeccionismo, carregam comparações. E devido a isso, muitas vezes nem conseguem se olhar no espelho, muitas vezes não conseguem se ver como o Senhor as vê.
Muitas vezes não conseguem se respeitar. Pelo contrário, às vezes nem tem uma outra pessoa que está cobrando dela, mas ela mesma se cobra. Sabe aquele tipo de pessoa que tem um trabalho para entregar, mas ela faz, aí daqui a pouco ela olha e fala, não tá bom. Aí ela paga tudo, né? E daqui a pouco ela refaz. É que nem quando você escreve lá no quadro. Você escreveu ali, mas não é garantia que aquilo ali vai ficar para sempre, né? Você olha e fala, minha letra não tá legal. Daí você apaga. Aí tenta fazer de novo. Aí apaga. Aí tenta fazer de novo. É como se aquela pessoa entendesse que a sua identidade, o que ela é, está baseado naquilo que ela faz. E às vezes a letra tá bonita, uau, sou uma pessoa fantástica. Às vezes, quando aquilo que ela faz ali não tá tão legal, uau, eu sou uma tragédia. É como se a sua identidade estivesse naquilo. Não fosse algo que estivesse bem firmado e fundamentado. É algo que eu posso escrever uma hora, outra hora eu posso apagar, daqui a pouco escrevo outra coisa. Como se a nossa identidade ela fosse volúvel, ela muda de acordo com o que aconteceu no passado, de acordo com o olhar de alguém hoje, de acordo com as circunstâncias, de acordo com a opinião que você ouviu sobre uma outra pessoa que mal lhe conhece, e você fica absorvendo tudo isso, então toda hora você escreve algo sobre você. Um dia você se olha no espelho e fala, uau, eu sou bonita. Você tá lindona hoje, Fernanda. Daqui a pouco eu me olho e falei, você é burra pra caramba, porque você não é competente pra terminar esse trabalho que você começou. E daí eu não consigo nem terminar o que eu comecei. Entra também a procrastinação, né? Aquela autocobrança. Porque daí eu começo a me comparar com outras pessoas. Mas olha, ela consegue. Olha como ela fala. Olha como é que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Eu não consigo, eu tô muito longe de chegar nesse patamar. Porque eu sempre tô olhando para outras pessoas, me comparando, né, com outros comportamentos, quando na realidade eu nem me conheço. Quando na realidade eu nem olho para mim com o olhar da graça. E a graça ela é fundamental. Porque ela quer dizer o favor imerecido. Não é algo que eu sei, não é algo que eu faço, não é algo que eu deixei de fazer. É sempre sobre o que Jesus fez por nós. O favor imerecido. E eu preciso me olhar com isso também. Eu lembro de uma vez, na minha adolescência, inclusive, que eu fiz algo com a melhor das intenções. Meu coração queria ajudar. Eu lembro que era adolescente, a gente ia ter uma vigília de adolescentes. Eu e a minha amiga, a gente viu que uma mãe dos adolescentes, uma vez ela preparou um risoto. E esse risoto tinha frango desfiado, milho, ervilha, tinha os pedacinhos até mesmo de maçã. E tinha muita coisa gostosa, molho, assim, né? Nossa, tava maravilhoso, tava muito gostoso. Daí a gente pegou a receita com essa mãe e a gente pensou assim, vamos fazer esse risoto e vamos arrasar na vigília, vamos levar lá para os adolescentes. E a gente foi preparar ali por volta do final da noite, ali por volta das 18 horas, preparamos com o maior carinho, com o maior capricho. Só que fizemos uma coisa que não deveríamos ter feito. A gente viu na receita que tinha uns pedacinhos de maçã. E a gente colocou, só que a vigília ia começar lá por volta das 22 horas, ia se estender de madrugada, talvez a hora que o pessoal fosse comer por volta da meia-noite. E a gente colocou ali por volta das 18. Gente, quando chegou a hora de se vir aquele risoto, o cheiro não tava nada bom. Até porque quando isso aconteceu, como eu falei, eu era adolescente, morava em Recife, lá é tudo mais quente, então acabou que aquilo que era pra ter ficado gostoso ficou fedido, ficou desagradável, e quando a gente abriu aquela panela, o cheiro não tava nada legal, tinha estragado. Porque o certo seria ter colocado ali aqueles pedacinhos de maçã mais recente da hora de comer. E a gente não fez isso por falta de conhecimento. A gente pegou apenas a receita, aquilo que a gente achou que funcionou, que ela fez, e sem muito conhecimento, sem muita prática, a gente, por mais que tivesse as melhores das intenções, né, naquele momento, mas infelizmente nós erramos e naquele momento trouxemos um prejuízo ali, que o risoto não rolou. Fomos improvisar, fazer um arroz mais simples, mas eu confesso a vocês que aquilo acabou comigo naquele momento, que eu fiquei tão triste, porque foi muito ingrediente jogado fora. Foi aquela frustração que eu tava com aquela expectativa, porque antes a gente tinha experimentado, quando tinha acabado de fazer, e tava muito gostoso. Mas depois, né, que eu fui passando um tempo ali, já não tava mais gostoso, já não tava nada bom. E eu fiquei muito frustrada, e ela também, a gente chegou a chorar, triste, porque assim, a intenção do nosso coração era se vir, era que o pessoal comesse, se repetisse, mas não rolou. Teve que improvisar e foi bem diferente do que a gente tinha planejado. Talvez por falta de conhecimento, falta de experiência, e tem muitas coisas erradas que nós fazemos, ou até mesmo, né, se a gente for olhar para nossa história, quantas coisas.
Inclusive nessa fase, né, também da adolescência, a gente olha lá pra trás e pensa assim, aquela pessoa que você se apaixonou, achou que era o homem da sua vida, até pediu pra Deus, Deus falou, não, vou te dar um livramento. E a gente, eu quero, e Deus, não vou permitir isso, porque vai ser uma enrascada que você vai entrar aí. E naquele momento, pra gente ter a visão limitada, achando, né, que a gente tinha dado melhor das intenções de agradar a Deus, Deus falou assim, não. E ainda bem que a gente tem ele, né? Que escreve a nossa história, né? De uma maneira que ela é, assim, tão fundamental, que é bem diferente de um giz que a gente diz hoje, eu amo você, daqui a pouco, que nem na adolescência, né? A gente vai ler o amor da minha vida, ele é meu príncipe, aí depois passa o tempo, passa a circunstância, a gente vai ler e apaga, né? Vê até as fotos da rede social e olha assim, misericórdia, como é que eu gostei dessa pessoa, não faz sentido com a minha identidade, não faz sentido com quem eu sou hoje, meus princípios, meus valores, meu Deus, essa pessoa foi por um caminho bem diferente, né? Então ainda bem que quem escreve a nossa história não escreveu com os dias que pode apagar a qualquer momento. E entra a graça, entra o favor imerecido, porque ele sabe, né, do nosso coração, da nossa motivação. Ele sabe, inclusive, da nossa falta de conhecimento sobre algumas coisas. Ele sabe da nossa experiência também de vida. Porque quando o Senhor vai nos comparar, ele não nos compara com a história do outro. Mas ele olha de onde eu tirei ela, olha o quanto ela avançou, ela tá se superando, ela tá aprendendo, inclusive, com os erros. Então, muita coisa que a gente fez no passado foi baseada naquilo que a gente tinha de referências. Talvez na família, talvez o meio em que você aprendeu a palavra de Deus, que talvez não focou tanto na palavra de Deus, mas focou mais na religiosidade. Então, por causa disso, você acabou tomando algumas decisões, tendo algumas posturas que hoje você olha para trás e não faz sentido com a sua identidade. E mesmo assim, o Senhor, com a sua graça maravilhosa, veio sobre você. E essa graça, ela não acabou. Todo dia a gente precisa dela. Todo dia eu me olho no espelho e eu sei que eu vou errar. Todo dia eu vou vacilar. É que nem Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas, infelizmente, o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Então, é uma luta diária da nossa velha natureza. E por isso que a gente precisa tanto dessa graça. Pra gente não estar caindo nos mesmos erros, estar confessando e falando eu sou limitado, eu não tenho conhecimento geral das coisas, eu não tenho experiência, eu não estou no amanhã, mas eu conheço quem tem o conhecimento, quem tem a experiência, quem está no amanhã, e eu preciso dessa graça. A graça do Senhor nos basta. Então que você possa buscar todos os dias essa graça do Senhor, porque Ele não faz porque a gente é boa o suficiente, porque eu ajudo os pobres, porque eu sei falar bem em público, ou então porque eu sou uma boa mãe. Não é sobre o que eu faço, mas é sempre sobre Ele, o que Ele é em nós, né? Não é sobre o vaso às vezes é totalmente imperfeito, cheio de furinho ali, mas é sobre o tesouro que Ele depositou em nós. Então, se nós formos alcançados por essa graça, que a gente possa transbordar essa graça, olhar inclusive para as pessoas muitas vezes que nos ferem, muitas vezes que a gente cria expectativas em alguém e fala assim, não, essa daqui não vai me decepcionar, essa aqui é maravilhosa, essa é incrível. Pode ser até uma grande mulher de Deus, mas é uma mulher. Pode ser um grande homem de Deus, mas é um homem. A gente olha para as escrituras sagradas e é isso que a gente vê, a limitação, a vulnerabilidade, pessoas normais, comuns, limitadas. Então eu preciso olhar para essas pessoas com graça, assim como eu também preciso me enxergar com graça. Só que muitas vezes a gente até olha pro outro e, nossa, não, tá tudo bem que ele fez isso, tadinho, né? Mas quando a gente se olha no espelho, como é que você fez isso, Fernanda? E a gente não tem esse mesmo olhar de graça sobre a gente mesmo, de se perdoar, de compreender, ó, tu não conhecia a palavra de Deus, né? Foi o que te ensinaram naquele momento, faltava maturidade emocional. Em vez de ficar se punindo, se cobrando, em vez de ficar sendo essa pessoa perfeccionista que não pode errar, reconhecer, ó, tu vai errar sim. Tu errou ontem, tu vai errar hoje, tu vai errar amanhã, mas confessa, muda a rota, se arrepende e busca a graça do Senhor. Essas misericórdias deles que se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Então, estar abraçada com a graça de Deus faz a gente se ver como Ele nos vê. Não com a culpa, não com o perfeccionismo, não mais com o olhar da comparação, porque tudo isso quer roubar a letra I do acróstico diz. A letra I está ligada à identidade. Quando eu me abraço com a graça, eu aí sim conheço a minha real identidade. Identidade de filha, de serva. Porque quando ele escreveu o nosso nome, o que eu acho lindo isso, né? Isaías vai falar sobre isso, deixa eu falar aqui a referência bem certinho para vocês. Isaías 49, 16.
eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Então ele não escreveu de giz não, né? Ele escreveu na palma da mão dele. E a palma da nossa mão, a gente tá o tempo todo tendo que lidar com ela ali, pega uma coisa ali, né? E ele tá o tempo todo lembrando da gente, quando ele olha para a palma da mão dele. Então assim, ele se lembra de cada um de nós, da nossa história, da nossa trajetória. Ele melhor do que ninguém, sabe dos nossos dons, talentos, temperamento, linguagem de amor, história de vida, a origem que nós carregamos. Ele conhece sim as nossas limitações, mas ele também sabe que ele é o nosso Deus, é nosso Senhor, que com ele nós podemos todas as coisas porque é ele que nos fortalece. Então, quando ele começa a revelar para nós quem nós somos nele, é libertador. A gente para de absolver como se um erro que a gente fez na vida resumisse a nossa história. Por exemplo, esse fato que eu contei pra vocês esse dia, né? Que, de fato, até hoje, gente, eu não sou uma excelente cozinheira, não. Eu cozinho, preparo direitinho a comida aqui em casa pra minha família, mas não é um dom, uma habilidade, um talento, uma coisa que eu me especializei. Eu faço por necessidade, preciso me alimentar, preciso alimentar o pessoal aqui de casa mesmo. Mas hoje, me conhecendo, eu sei que não é o meu propósito de vida. Diferente de algumas pessoas, que a gente vai às vezes em eventos assim, de igreja, de mulheres, e fala, uau, olha como ela faz, né, essa bolacha, esse biscoitinho aqui maravilhoso, nossa, que comida incrível. Você percebe que aquela pessoa tem aptidão para aquilo, ela gosta, ela estuda, ela tá sempre se especializando naquela área. E hoje eu me conheço e vejo que não é uma área que é o meu propósito de vida, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu sou inferior a uma pessoa que tem isso, talvez como propósito de vida, sabe? Sabe aqueles momentos que tem aqueles sopões, assim, que ajudar pessoas carentes, e o pessoal prepara com carinho, com capricho, sabe? A quantidade para um grande número de pessoas. Eu já não tenho esse conhecimento todo. Deus não me chamou para servir dessa área. Mas não quer dizer que eu não possa cortar uma cebolinha, que eu não possa, né, repartir um pão ali, ajudar na distribuição. Sim, eu posso fazer isso, até mesmo porque Deus nos chamou para servir. Mas, ao mesmo tempo, entender que cada um tem a sua identidade, o seu dom, o seu talento, o seu propósito, o seu chamado, a sua experiência. E em tudo que nós fazemos, em tudo que nós deixamos de fazer, são como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça que Deus está construindo na nossa história. Hoje eu sou uma psicanalista com base cristã, hoje eu ajudo mulheres, mas eu não nasci assim. Eu precisei passar por tantas outras etapas da minha vida, inclusive por momentos de dor física mesmo, durante 9 anos, limitada em uma cama, usando morfina, precisei passar por complicações no casamento, precisei passar, né, por outras profissões, inclusive, antes de chegar aqui, que hoje fazem sentido. Alguém traz uma história, tanto de esposa de pastor, como de professora, como também do seminário, tantas áreas que eu já passei por lá e hoje eu tenho esse entendimento. Eu escuto alguns questionamentos que eu também já fiz. Então hoje vai fazendo sentido tudo isso. Deus estava construindo e ainda tem construído a minha história. Teve uma frase muito interessante que o pastor Mark falou na conferência, que ele falou assim, que propósito não é presente, é construção. E é isso que eu vejo na minha vida, é isso que eu vejo na história. Os personagens bíblicos, eu gosto sempre de falar de José, né? José não já nasceu governador, precisou passar por aquela fase onde ele era aquele menino meio birrento ali, meio amostradinho, meio inconsequente, falta de conhecimento, falta de maturidade, passou por aquele processo dele ali, mas também teve que ir pro poço. Teve que ir para casa de Potifar trabalhar como escravo, teve que, né, ser o melhor, inclusive dentro de um presídio, digamos assim, teve que servir ali. E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito, mas tudo isso faz pecinhas do quebra-cabeça, Deus preparando ele para um propósito maior. Então o propósito, ele acontece em construção. Inclusive o título do livro que eu tô escrevendo, ele fala assim que a cura é um propósito, né? Então assim, não é de uma hora para outra. Eu achava que era só simplesmente eu tomar um remédio, a dor ia passar, fazer uma cirurgia, nunca mais a dor ia voltar. Não, foi um processo. A cura foi um processo de Deus na minha vida em vários aspectos. Nas minhas emoções, no meu casamento, na minha maternidade. Inclusive, descobri até mesmo que eu amo fazer isso aqui, é cuidar de gente, ouvir pessoas. Então, foi todo um trabalhar, um desenrolar de Deus. Não foi algo que simplesmente Deus foi assim, abre tua mão que eu vou te dar agora, não.
né? Não foi simplesmente assim, não. Pelo contrário, foi todo um trabalho. E tem sido. Tem muitas outras peças do quebra-cabeça que eu não conheço na minha história, que Deus tem revelado. Inclusive, eu tô com muita expectativa para algo novo que tá para surgir aí no Preciosamente Clínica. Eu não posso contar para vocês, mas Deus tem confirmado, Deus tem aberto portas, oportunidades lindas, né? Eu creio que isso vai fazer com que mais pessoas sejam abençoadas através de mentoria, de livro, de curso. Muitas coisas vão surgir, só que talvez a Fernanda lá de trás, por não conhecer a sua identidade, nem imaginava as histórias que eu ia poder ouvir, as pessoas que eu poderia alcançar, porque eu estava presa a uma culpa. Por que eu tô falando com vocês hoje sobre culpa, perfeccionismo, comparação? Porque eu vim de lá. Eu passei por esse processo. Infelizmente, mesmo sendo cristã, mesmo sendo uma filha de pastor, uma irmã de um pastor, esposa de um pastor, tendo uns cachorros também pastores ali, mas nada disso resumia quem eu era. Não era o fato de eu ter nascido na igreja que eu simplesmente já sabia a minha identidade. Não, foi um trabalhar de Deus, que ele teve que realmente tirar muitas coisas que quiseram escrever ali, né, como fala, o quadro negro da minha vida, mentiras que eu acreditei, que eu não era boa o suficiente, né, que meu marido merecia uma mulher melhor, que eu nunca ia ser feliz, que talvez se o Senhor me levasse era melhor. Quantas mentiras, né, a minha mente mentirosa escreveu nesse quadro meio negro da minha vida. Mas graças ao Senhor que nada disso resumia a minha identidade. E por último, dentro do acróstico de GIS, a gente falou sobre graça, identidade e por último eu quero falar sobre zelo. Porque assim como eu li o versículo para vocês, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, é assim que eu vejo o zelo do Senhor sobre a nossa vida. Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. E tem a parte que ele faz, mas também tem a minha autorresponsabilidade. Por exemplo, tem coisas que Deus vai nos dar, mas tem coisas que não é os anjos que vão fazer em nosso lugar. Por exemplo, se Deus me chamou para cuidar de pessoas, Ele está me dando um privilégio que Ele não deu aos anjos. Os anjos até gostariam de fazer isso, né? De pregar o evangelho, mas Deus me dá esse privilégio de ter esse contato com você. Como uma psicanalista meio disfarçada aqui, graças ao bom Deus, quantas pessoas eu vi voltarem para Jesus. Quantas pessoas, né, que eu não precisei em nenhum momento abrir Bíblia, em nenhum momento eu precisei fazer uma intercessão na sessão, porque a gente separa isso muito bem no momento profissional, mas as próprias pessoas tomaram a consciência da sua identidade e acharam o seu propósito. Inclusive, né, por entenderem tudo isso, pararam de acreditar na culpa, no perfeccionismo, na comparação, porque elas entenderam que elas são em Deus e a partir disso acharam seu propósito de vida. Começaram a lembrar de coisas que elas gostavam de fazer, que fazia muito tempo que não faziam. Ou de repente começaram a descobrir coisas. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu sabia fazer isso, eu nem sabia que eu gostava de fazer isso. Porque elas foram rachando a sua real identidade a partir do momento que elas se viram com a graça de Deus. Não mais com o olhar dos outros, não mais com o olhar de um coração mentiroso, porque o nosso coração é bem mentiroso, bem corrupto, né? E não mais com o olhar da circunstância das pessoas. Por que tem tanta gente que sofre hoje em dia para entender a sua real identidade? Porque carrega pesos que o Senhor não colocou mais sobre essa pessoa. Pelo contrário, o Senhor transforma qualquer tipo de peso de acusação, que a palavra Satanás quer dizer acusador, e ele transforma em graça. Só que às vezes a gente prefere se culpar, se punir, se martirizar, coitada de mim, que vítima que eu sou, né? E como se a nossa história se resumisse a um momento traumático da nossa vida. Foi um momento doloroso? Foi. Eu posso chegar para o Senhor e falar, Deus, eu não queria ter passado por isso, doeu, tá doendo, mas esse momento, isso aqui não resume quem eu sou. Por exemplo, eu passei um momento de dor, e naquele momento de dor eu achei que ali era quem eu era, uma pessoa doente. Mas hoje eu olho para trás e falo, uau, não, eu sou uma pessoa que gera saúde, gera vida. De mim nasceram duas crianças que, inclusive, aos olhos dos médicos, nem seria possível nascer. E eles, com certeza, vão gerar outras vidas. Eu tô deixando aí o meu legado. Só que a minha mente queria me sabotar. Muitas vezes dizer que não tinha futuro de mim, não. E graças a Deus, eu não só hoje gero vida através dos meus filhos, mas através da psicanálise. Quantas famílias, quantas histórias sendo restauradas. Meu Deus, eu vou contar pra vocês quantas mulheres chegaram aqui no processo terapêutico falando que sonhavam em engravidar. Fizeram, assim, vários tipos de tratamentos, mas não conseguiam. E
com esse autoconhecimento, achando sua real identidade, abraçadas na graça do Senhor, achando o seu propósito, com o zelo do Pai Eterno, entendendo que tem lugares, inclusive, que só Ele acessa. Por exemplo, a cura vem dele, Ele é o médico dos médicos, mas tem coisas que eu posso buscar através da minha autorresponsabilidade, para cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, cuidar dos meus horários, ser responsável, me amar, buscar ter um autocuidado. Então, tem coisas que são zelo referente ao que Deus faz conosco, e muitas vezes o zelo dele é dizer não, é dizer espere, e não é porque ele tá de mau humor não, mas é um pai que disciplina o filho que ama. Então, quando essas mulheres começaram a entender isso, quantos testemunhos eu tenho aqui de mulheres que aparentemente não podiam engravidar e graças ao bom Deus, não só engravidaram de gêmeos. Mulheres que chegaram aqui no processo terapêutico falando assim, não quero casar não, meu Deus do céu, homem não presta e tal, e hoje em dia, glória a Deus, eu já recebo esses convites de casamento, nem sempre posso ir, porque às vezes são em outros países, lugares bem distantes, mas eu comemoro, vibro com os vídeos, com as fotos, quantas conquistas, de perceber que às vezes aquela mulher, ela estava camuflada ali, estava ali escondida, por trás de tanta dor, por trás de algo que alguém escreveu lá no seu quadro negro, digamos assim, e ela acreditou. Aí a gente precisa lembrar que quem escreve a nossa história, quem escreve o nosso nome na palma da mão dele, no caso, é o Senhor. E toda vez que Ele olha, Ele lembra da gente. É Ele que zela, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, nos livra de todo o mal, inclusive da gente mesmo. Tem coisas lindas que Deus quer derramar sobre a nossa vida, novas oportunidades financeiras, inclusive nos estudos. E a gente acha, não, mas eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, tá muito bom pra ser verdade, esse homem me respeita, né? Deus tá me usando no ministério, tá estranho, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Quando na realidade é pra você comemorar e celebrar. Olha de onde eu vim, olha a minha trajetória, nunca imaginei que eu ia conseguir chegar até aqui, não é pela força do meu braço, mas é na dependência dessa graça do Senhor. Então, gente, graça, identidade, o zelo do Senhor, dentro dessa palavra giz, eu quero trazer a sua memória hoje, para que você possa cada dia mais e mais estar alicerçada no amor do Senhor, alicerçado na soberania de Deus. Nosso olhar é limitado, muitas vezes acreditamos aquilo que escreveram sobre nós, mas está na hora de você apagar as mentiras que colocaram sobre você e reescrever a sua história. Reescrever a sua história com perdão, reescrever a sua história com esse autocuidado, dizer assim, eu sou precioso ao Senhor, aos olhos do Senhor, então eu vou sim me respeitar, me valorizar, não vou aceitar migalhas mais de ninguém. Quantas pessoas entram em relacionamentos abusivos, tóxicos, porque não conseguem se amar, se respeitar, porque acreditaram que elas iam ser infelizes, e por isso elas vivem relacionamentos, terminam um, começam outro relacionamento infeliz, relacionamento de traição, porque acham que é o melhor que elas podem ter. Baseado em crenças limitantes, com baixa autoestima, em tudo ativa o gatilho da rejeição. Se alguém não liga para ela, se não responde a mensagem na hora que ela quer, ela já acha que tem que ser excluída, né, daquele ciclo de amizade, porque ela não é boa o suficiente, o cabelo dela não é bom, se olha no espelho e critica ela mesma, em vez de olhar e falar, uau, olha como você tá linda, olha como você conseguiu emagrecer. Mas o problema é que a gente olha com comparação, não com graça. Não olhando para nossa real identidade. Cada um tem o seu biotipo físico, né? Cada um tem a sua genética e tá tudo bem. Só que eu tenho o teu zelo também. Eu preciso aprender a me acordar, cuidar do meu cabelo, cuidar de mim com carinho, com aceitação. Em vez de ficar esperando que meu marido faça isso por mim, que meu patrão faça isso por mim, que minha mãe faça isso por mim. Para de criar expectativa no outro e decida se amar, se respeitar com o olhar da graça de Deus. Não porque você é boa, não. Eu e você, a gente não é nada boa, pelo contrário, a gente tem uma natureza podre dentro da gente. Mas a graça do Senhor nos escolheu e resolveu nos chamar de filha. Então viva a sua real identidade de acordo com aquilo que Deus espera de você, não o que as pessoas esperam de você. Talvez as pessoas esperem que você faça tudo o que elas querem no tempo delas, e aí você se vê comendo coisas que você nem gosta, frequentando lugares que não fazem sentido pra você, vestindo roupas que não fazem sentido com a sua identidade, aceitando determinados tipos de comportamentos, né,
que não fazem sentido com teus princípios e valores. Então não vai por esse caminho. Esse é um caminho de morte, de destruição da sua identidade. Você nunca vai conseguir ser feliz sem saber quem você é. Agora, se você lembrar que você é o filho amado de Jesus, perdoado, escolhido, aprovado, que Ele que te capacita, que você precisa estar na dependência dEle, você vai transbordar graça, você vai ser instrumento de Deus para fazer com que outras pessoas achem a sua real identidade. E também, a partir do momento que eu acho a minha real identidade, eu me abastecer aí dessa presença do Senhor para zelar pela minha vida e zelar pela vida do meu próximo, porque ame ao próximo como a você mesmo. Então o zelo também é fundamental. E eu te pergunto, o que é que você tem feito para zelar para aquilo que Deus tem colocado na sua vida, em você e através de você? Será que você tem buscado conhecimento? Lembra que eu falei o exemplo lá? Que por mais que eu tivesse a melhor das boas intenções, mas eu não tinha conhecimento na área da cozinha ali, de preparar, eu fiquei frustrada. Aí agora eu penso melhor, peraí, deixa eu praticar mais, deixa eu ter mais experiência, antes de oferecer para o outro, deixa eu ver se serve para mim primeiro. Então assim, busque conhecimento, busque ler bons livros, busque referência da palavra de Deus. Tem coisa hoje que a ciência está descobrindo que a Bíblia já falava, ó, há muito tempo. Se alimente de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Pegue poções, traga aplicações para a sua vida. E antes mesmo de chegar para outras casas, outros lares, seja esse referencial na sua casa. Faça a diferença com o seu marido, com seus filhos, como profissional, que as pessoas olhem para você, não baseado no seu temperamento. Ah, ela é colérica, ela é assim mesmo, fala assim mesmo, ela nasceu assim, ela vai morrer assim. Não, nós temos um temperamento hoje controlado pelo Espírito Santo, não mais pelas nossas emoções, porque quem guia a nossa vida é o Senhor. Então assim, o que eu quero deixar para você hoje? Esse acróstico da palavra giz. Quem escreve a sua história não é um giz qualquer. Quem escreve a sua história, como o Salmo 139 fala, é o Senhor. Todos os nossos dias foram escritos determinados por Ele. Nada e ninguém pode ir lá simplesmente apagar. Porque Ele escreveu com graça, com sangue que não foi em vão, sacrifício que não foi em vão, que te perdoou, que te alcançou e que te liberta de toda e qualquer acusação. Por isso, abrace a sua real identidade. Reconheça quem você é no Senhor, não baseado no que você está vivenciando hoje, porque as circunstâncias mudam, o olhar das pessoas vai mudar sobre você. E nem sempre você vai conseguir agradar todo mundo, a gente já falou isso aqui. A grande questão não é sobre o outro, mas é sobre você se ver com o olhar do teu Pai eterno, se acolher, se respeitar, e a partir disso você consegue transbordar a graça, transbordar a sua real identidade com zelo, com respeito, porque tem gente que não tá conseguindo se respeitar, se amar, pelo contrário, fica que nem aquele dedo acusador em cima daquela criança, sabe uma criança quando de repente ela derrubou um copo e o pai fica lá, como é que você derrubou isso, pai? Xingando, e a criança lá assustada, parece que eu não sirvo pra nada nessa vida. Em vez de fazer isso, acolhe, se permita viver novas oportunidades, novas chances, se perdoe e recomece. Tem a frase do livro que a Ângela Cirino escreveu, inclusive ela nos presenteou lá na conferência. Deixa eu mostrar até aqui pra vocês. Desperte o gigante. Ah, não é esse, não, esse aqui já é outro. Tá caindo é tudo aqui. Desperte o gigante que existe em você. E até foi uma das coisas que eu comentei lá, né? Que através desse autoconhecimento, através desse processo da psicanálise que entrou na minha vida, despertou uma Fernanda que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, quando você buscar esse autoconhecimento, você vai descobrir aí coisas que Deus já depositou sobre você. Só que é mais ou menos assim, é como se alguém tivesse deixado uma herança preciosíssima para você. Digamos que tem uma mansão incrível e até você tem a chave na mão. Mas você nunca foi aquele endereço, você nunca abriu aquela porta, você nunca acessou aquele lugar, porque parece que é grande demais, parece que eu não sei usar até mesmo a roupa para entrar naquele lugar, eu não sei comer com aqueles talheres tão bonitos, eu não sei deitar naquela cama tão confortável, porque eu tô acostumada com pouco. Então é como se você já tivesse esse presente daquilo que Deus deu para você, mas você precisa acessar. Você precisa entrar aí e descobrir coisas que Deus já depositou sobre você, só que você acha assim que não. Eu não vou conseguir. E por quê? Porque você acreditou em mentiras que escreveram naquele quadro negro. Vamos apagar esse quadro negro, tirando todas essas mentiras e substituindo pela verdade de Deus sobre você. Até sugiro hoje, quem sabe você escrever uma frase que você escutou ao longo da vida que você acreditou. Por exemplo, tem gente que escutou
que não presta pra nada, não serve pra nada, nada que ela faz é bom, que ela não vai prosperar. Então começa a trocar isso. Começa a trocar pelas verdades de Deus. Lembra de versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor subiu aos céus, mas Ele deixou conosco o Consolador. Começa a trocar a mentira pela verdade. Coloca uma letra de uma canção que fale sobre identidade, fale quem Deus é, sobre o que você é nele. Comece a trocar tudo isso agora e conversar com a tua alma. Esse é um exercício libertador. A oração a gente conversa com Deus, mas conversar com a nossa alma é libertador. Coloque lembretes para sua alma. Se for o caso, em espelho, em porta, no carro, na bolsa, porque toda vez que essa mente mentirosa quiser te sabotar com a mentira, quiser escrever mentira de novo, você escreveu uma verdade no lugar. Então declare a verdade de Deus para você. Declare que você é nele. E eu posso dizer para você hoje que hoje eu sou uma pessoa curada, hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu sou uma pessoa liberta, hoje eu sou uma pessoa que entendeu e vive a graça de Deus. Quando você entende a graça, é libertador porque você é grata. E a gratidão gera endorfina, serotonina, ocitocina, diferente da culpa. A culpa, o cortisol vai lá pra cima. O estresse fica lá em cima, gera mau humor, daqui a pouco você tá resmungando, reclamando, brigando com o marido, gritando com as crianças, batendo porta, batendo panela. Isso é o que a culpa faz. Mas a graça nos liberta, porque nos faz ter acesso à nossa identidade. E quando a gente sabe quem realmente nós somos, a gente zela. A gente zela porque a gente percebe que nós somos preciosas demais aos olhos do Senhor. Que alegria poder compartilhar isso com você. Então já grava aí, tá? Giz, graça, identidade e zelo. Essa é a minha palavra para sua vida essa semana, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, que bom, gente. Que bom mesmo, eu fico muito feliz aí por Deus estar ministrando no coração de vocês. Até vou deixar aqui salvo por curto período de tempo essa live, tem um aviãozinho, você pode compartilhar mesmo para abençoar outras pessoas. Que alegria poder estar com vocês. Entrei aqui rapidinho, nem tinha divulgado, nem tinha planejado essa live, mas já aproveitei aqui, porque eu sei que essas lives são de edificação. E se você quer conhecer mais sobre o nosso conteúdo, no link que fica na bio do meu Instagram, você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Tem eu, né? Eu tenho o pastor Thiago, que também é psicanalista. Lá ele faz terapia com casais, com homens, eu faço com mulheres. Tem um curso chamado Mulher Preciosa. De repente você é uma psicanalista, você é uma líder de um pequeno grupo que trabalha com mulheres e quer ferramentas que unam a psicanálise, autoconhecimento, conhecimento do alto, ferramentas práticas, tarefinha. Vamos fazer tarefinha, gente. Quem faz sessão comigo de terapia não sai daqui sem uma tarefinha. E quando volta, eu fico ali, e aí, você fez e tá me encorajando. Porque quem realmente quer mudar é diferente de alguém que só quer desabafar. Quer desabafar? A gente acolhe, a gente escuta, beleza, tô aqui pra isso. Mas também, se você quiser mudar, a gente vai passar várias ferramentas pra você. E o curso Mulher Preciosa foi pensando nisso. Talvez você que não consegue fazer uma terapia agora, mas até mesmo você já tá curada, mas não sabe como transmitir isso, passar isso pra outras mulheres. Então vai lá nesse curso, são poucas aulas. Um curso, assim, realmente para manter a plataforma. A gente começou esse projeto e vem novos projetos aí, inclusive os cursos agora vão vir com tudo, né? Curso para casal, muita coisa legal tá vindo por aí, mas esse de mulheres é fundamental para que você possa ter uma mente preciosa, uma mulher sábia que edifica onde você passa. E pare de acreditar nas mentiras que essa mente quis sabotar e tenha uma mente restaurada, uma mente preciosa, uma mente de uma mulher que vai transbordar a cura para outras pessoas. Então você pode acessar, tá? Lá também no link que fica da bio do Instagram, você vai ver o canal do YouTube, onde tem muito conteúdo, tem muita coisa legal lá também. Também você vai acessar o grupo que a gente tem, é o grupo no WhatsApp, né? Chama-se Preciosamente Clínica no WhatsApp. Todos os dias a gente está mandando ali conteúdo de edificação. Ultimamente eu tenho mandado devocionais relacionados a mulheres da Bíblia. E eu preferi mandar sobre mulheres que não são muito conhecidas. Talvez tenha algum nome que você olhar assim e fala, nunca ouvi falar dessa mulher. Eu até já ouvi falar uma vez, mas nem lembro mais a história dela. Então a gente pega ali uma base da palavra de Deus, uma base da terapia, traz ali sugestões para você praticar no seu dia, todos os dias. Esse grupo já tem mais de 400 pessoas, 430 mais ou menos pessoas do mundo todo. Tem toda uma história de como nasceu esse grupo e quantos testemunhos a gente tem recebido de pessoas que têm sido abençoadas e tem transmitido essas mensagens aí para outros grupos, para a família, para outras pessoas, e pode mandar mesmo, gente. O objetivo é gerar edificação. Então tem várias formas da gente estar caminhando junto aqui e eu fico feliz que vocês estão comigo nesse momento.
E com certeza muita coisa virá a partir disso. Fica ligado aqui no Instagram, de vez em quando eu vou aparecer aqui de surpresa. E vou fechar também uma data mais fixa para estar com vocês. A gente vai voltar, tanto eu com o pastor Thiago, fazer lives sobre família, casais, trazendo aí convidados. Recentemente a gente fez com o psiquiatra Bruno, fizemos com o pastor Jairo Filho também, foi sensacional. Falamos sobre perdão. Então se você não conhece essas lives, inclusive no curso da Mulher Preciosa, muitas dessas lives subiram lá. Tem muito conteúdo bom que tá lá também. Lá a gente fala sobre ansiedade, procrastinação, baixa autoestima, muitos desses pesos aí de culpa e como se libertar disso. Gente, tem muita coisa boa para vocês aprofundarem e gratidão a todos vocês que estão comigo aí há um tempão, né? Já me acompanham aqui. Quem tá chegando agora, seja totalmente bem-vindo a esse conteúdo e minha oração é que você, durante essa semana, durante a sua vida, você lembre desse acróstico do GIS: graça, identidade e zelo. E eu quero orar com você. Eu preciso terminar, que daqui a pouco eu já volto a atender aqui, mas eu quero fazer uma oração com você. E vamos colocar uma musiquinha de fundo aqui pra gente fazer essa oração. Alguém tem algum pedido de oração? Quer colocar aqui? Pra gente estar intercedendo nesse momento? Quero orar pela sua vida, pela sua família, para que você realmente possa ver o cuidado e a soberania do Senhor em tudo que você faz ou deixa de fazer. Onde você estiver agora, não sei onde, se você está no seu carro, está na sua cozinha, de repente, que você possa se conectar comigo através dessa oração. Olha lá, eu gosto da musiquinha. Sempre quando eu faço devocional, eu gosto de colocar uma musiquinha, gosto de acessar esse lugar de tranquilidade na presença do Senhor. Vamos fechar nossos olhos para falar com Ele? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é. Porque é por causa de quem o Senhor é que nós acessamos a graça. Entendemos que o Senhor é soberano, entendemos que o Senhor é Pai, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, apesar da nossa infidelidade. Com a Tua graça, Senhor, nos faz também nos olharmos com esse amor incondicional do Senhor. Que não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre as circunstâncias que estamos vivenciando, mas é sobre a Tua graça. Que possamos acessar a nossa real identidade. E através da nossa identidade possamos transbordar o zelo do Senhor, o propósito do Senhor sobre as nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. No nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Deus, sobre cada pessoa que está assistindo essa live nesse momento. Eu peço para que o Senhor acesse lugares mais íntimos da sua alma. Às vezes são dores de traumas, dores que são carregadas aí através do perfeccionismo, a comparação, a culpa, o medo, a ingratidão, a murmuração. Arranca tudo isso e transforma em vestes de louvores, vestes de gratidão, coração, Deus, disposto a te servir. Pai, liberta dos traumas, das dores, dos medos e que em Ti, Senhor, nossa fé possa ser fortalecida, que o Senhor visite com prosperidade, visite com saúde, visite com discernimento para cada decisão, que o Senhor possa estar conosco durante todos os dias da nossa vida, como profissionais, como filhas, como servos do Senhor, como homens, como mulheres, como pessoas que temem e reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. Vai à nossa frente, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Deus, para que o Preciosamente seja um instrumento em Tuas mãos, para a edificação de muitas vidas, através de lives, de cursos, de qualquer ferramenta que o Senhor colocar em nossas mãos, cada pessoa que está no grupo da edificação, Deus, que o Senhor continue falando, ministrando, respondendo de maneira poderosa, desafiando, zelando também, confrontando de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o casamento, com muita sabedoria, discernimento e graça do Senhor. E sobre o nosso casamento, a gente nunca vai conseguir mudar o outro, mas se você vivenciar nessa graça, na sua real identidade, você vai saber zelar com muita sabedoria do alto. É sempre sobre o que Deus espera de nós, não o que o outro espera de nós. Corresponda à sua real identidade, que você vai ser extremamente feliz e vai vivenciar o seu propósito de vida. Gente, que alegria estar aqui, tá? Gratidão, carinho gigante por cada um de vocês. Obrigada pelas mensagens que vocês têm mandado. Tem sido renovo, testemunho, fonte aí de alegria, de inspiração pra gente continuar nessa trajetória tão linda. Quantos testemunhos têm chegado, gente? Através do grupo da edificação eu fico assim impressionada como Deus tem falado. E também muito feliz por poder ter vocês na nossa vida. Deus abençoe grandemente. Um beijo. Tchau, tchau.